Iniciativas inovadoras e criativas que fazem muita diferença na hora da conciliação. As práticas bem-sucedidas adotadas por juízes federais do país foram apresentadas na terceira edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, promovido pela JUF. As medidas serviram de exemplo para os magistrados que participaram do encontro. Ele saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e foi até a capital paraibana em busca de respostas. A minha expectativa aqui foi trocar ideia com os colegas, trazer um pouco daquilo que a gente pratica lá em Minas Gerais, no que se refere a tornar mais eficiente a conciliação e a mediação pré-processual e aprender aqui com os colegas experiências outras. E não haveria decisão melhor. Respostas não faltaram no terceiro Funacom, Fórum Nacional de Conciliação e Mediação. Por quê? Se um dos objetivos do fórum é promover a troca de experiências, nada melhor do que juízes e desembargadores contarem com detalhes experiências que já são um sucesso. Uma delas é a implantação dos centros judiciários de soluções de conflitos e cidadania no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Uma ideia que chegou humilde, tem crescido e exigido mudanças estruturais e de cultura. Criatividade, os magistrados da Justiça Federal têm de sobra. Quer ver? O Tribunal Regional Federal da Segunda Região atende aos 2 estados. Nessas localidades, a conciliação no pré-processual tem feito a diferença. O projeto ele foi regulamentado por essa portaria 24 de 2014 e ela estabeleceu que essas ações cíveis dos juizados em relação a dano moral, dano material, com a Caixa, elas seriam encaminhadas ao centro para fins de designação das audiências. A gente realmente, como um tribunal multiportas, a gente fala, não, para esse tipo de matéria aqui, isso aqui vai logo para a conciliação, não vai ser nem distribuído. E a Resolução 398 fala isso, que o pré-processual ele tem que ser registrado, ele tem que ganhar numeração. Nos municípios onde ainda não há os centros judiciários, a tecnologia dá aquela força. Não houve instalação de centros no interior do Espírito Santo, mas como a gente só tem 4 municípios, a gente resolveu implementar essas conciliações através de videoconferências. E por falar em tecnologia, sabe aquele aplicativo de bate-papo que se tornou indispensável na vida de muita gente? Ele é usado na conciliação também. O ambiente do virtual ele acaba sendo igual à sessão presencial. Ela se apresentava, ela dizia quais eram os fundamentos daquela sessão de conciliação e se dava o diálogo. Às vezes não se dava na primeira tentativa, se remarcava uma outra audiência e por aí vai, até que a gente conseguiu fazer alguns acordos. E no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, difícil imaginar quantas ideias legais. Um conflito bastante interessante que foi parar na conciliação tem a ver com os quilombolas do Quibundu do Cafundó. A história é antiga, vem do século XIX. Libertação dos escravos. Essa comunidade recebeu uma terra em uma região muito isolada, até que por volta de 1940 começou uma briga pela posse. Quilombolas e fazendeiros. O caso foi questionado no judiciário. Em 76 teve uma decisão que reconheceu cerca de 21 hectares dos quilombolas, só que por algumas questões procedimentais o processo foi até o tribunal, isso eu estou falando do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi anulado e voltou tudo para a primeira instância. E não é que no ano passado começaram as negociações para colocar um basta nesse conflito? Em fevereiro de 2016 foram enviados processos, em abril de 2016 nós já estávamos fazendo as sessões de conciliação. E a praia da Enseada, no Guarujá, São Paulo, já esteve lá? Uma das belezas naturais do país. Mas por trás dessa paisagem encantadora havia uma briga judicial que envolvia Prefeitura e União, por conta dos quiosques. No ano de 2000, lá na véspera do nosso recesso, eu recebi essa medida cautelar em que a União Federal propôs contra o município de Guarujá, visando suspender o efeito de um decreto expedido pela Prefeitura Municipal do Guarujá, que
permitia a exploração de publicidade em toda a orla da Praia do Guarujá sem qualquer processo licitatório prévio. A conciliação foi uma forma inteligente de atender às reivindicações e garantir a tranquilidade em um dos pontos turísticos do país. O objetivo, então, da conciliação era ordenar os espaços litorâneos e a cobrança pelo uso desses espaços para o desenvolvimento de qualquer atividade com finalidade econômica, inclusive a publicidade. Todos também puderam constatar que a conciliação foi a melhor opção e estimulou na região que esse é o meio mais adequado. Para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o juiz que não conhece a conciliação tem dificuldade de colocá-la em prática. E isso vale também para os demais servidores do Judiciário. Por esse motivo, o TRF dá grande importância à capacitação. A ideia foi aproveitar a infraestrutura de rede e de videoconferência que nós já temos instalados na Terceira Região. Esse modelo de curso otimizou o tempo dos palestrantes, o tempo das pessoas envolvidas e os custos necessários para se treinar um volume tão grande de conciliadores. Hoje nós temos um contingente maior de conciliadores e eu, às vezes, posso ajudar a Central de Conciliação de São Paulo, né, quando falta conciliador, enfim, quando fazemos aqueles mutirões, mandando os servidores do Gabinete da Conciliação para ajudar. Coube ao juiz federal Paulo Machado Cordeiro levar os números positivos sobre a conciliação no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Na Paraíba, designadas 957 audiências, 219 realizadas, 137 acordos formalizados. E em Sergipe, audiências processuais 186 designadas, acordos homologados 17. Os conflitos em que uma das partes é o INSS exigiram uma primeira etapa de conscientização. E o grande problema era a escassez de servidores, né? O gerente executivo do INSS disse que não tinha condições de ceder servidores da agência de Mossoró, porque é uma agência muito movimentada, e a solução foi a cessão de servidores de outros municípios. O INSS ele comprou a ideia e vem realizando e vem participando, de fato, dessas audiências. O JF Media tem um tchan a mais. A iniciativa foi adotada na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Veja bem, em 2016. E no 3º Fonacom já foi um dos projetos bem-sucedidos. Fizeram uma seleção para mediadores, mas não de pessoas com conhecimento jurídico, e sim oriundas de outras áreas. Então, eles têm lá, por exemplo, para atuar como mediadores, engenheiros, arquitetos, geógrafos, contadores, o que é bastante salutar para poder auxiliar na resolução desses assuntos que muitas vezes refogem, né, vão além do conhecimento jurídico unicamente.